A segurança alimentar se tornou um dos temas mais importantes da saúde pública. Dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados em 2006, apontam que 1.800.000 pessoas morrem todos os anos de doenças diarreicas que são transmitidas principalmente através de alimentos e água. Pensando nisso, a Universidade Fevale abre inscrições para o curso de pós-graduação em microbiologia alimentar. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a coordenadora do curso, a professora Gisele Ribeiro Kominski. Obrigada por ter vindo, professora. De nada. Professora, o número é de 6 anos atrás, mas ele me parece relativamente alto. A senhora acredita que esse número de pessoas que acabam morrendo em consequência de doenças que são transmitidas pela água e pelos alimentos tem aumentado? Esse número é um número que é mais ou menos constante. Na verdade, ele deveria ser diminuído. E esse é o número de pessoas também que morrem em função das diarreias, né? E essas diarreias têm muita relação com a água e com os alimentos. São doenças, muitas doenças até bastante conhecidas, né? Mas que são transmitidas muitas vezes pelos alimentos e água. Na verdade, esse número deveria diminuir, né? E a gente não consegue isso, a diminuição do número, mesmo em países onde a gente tem uma educação muito maior, educação de saúde muito maior, o número acaba se mantendo, né? Falta ainda um maior número de profissionais que atuem nessa área. Nós estamos num país em desenvolvimento, onde a gente tem regiões que são extremamente desenvolvidas e se comportam como se fossem um país desenvolvido, mas a gente tem toda a questão das áreas onde não tem saneamento básico, onde não tem esgoto, onde não tem educação, onde as pessoas não conseguem entender a extensão das suas práticas que são feitas dentro de casa, né, para poder evitar essas contaminações. Justamente as populações das grandes cidades, e inclusive a maioria dos nossos telespectadores deve se perguntar ainda como é que em 2012 isso acontece. São doenças tão primárias assim. Mas muitas vezes a gente pensa que as doenças transmitidas por alimentos ou pela água sejam os responsáveis sejam os outros, né? Ou o governo, ou a indústria, mas as pessoas têm dificuldade de entender que isso pode acontecer dentro das suas próprias casas, porque a forma como elas preparam os alimentos ou como elas utilizam a água é a forma que elas sempre fizeram e elas não conseguem relacionar com as suas atitudes. Então, por isso que o número não diminui. E pelo contrário, né? Muitas vezes aumenta. E como em alguns países, esse é o número da Organização Mundial da Saúde, e como tem países que têm uma dificuldade de acesso à água, aí então lá que tem um problema maior. O número realmente é constante. Infelizmente é constante. Mas então, professora, e como é que atua o profissional de microbiologia de alimentos? Onde é que ele atua? Como é que é o trabalho dele? Ele atua principalmente na indústria e na saúde pública. Na indústria, a gente vai conseguindo ao longo do tempo diminuir que os alimentos industrializados sejam veículo de doenças. Pelos processos de industrialização, a gente tem a eliminação ou a diminuição das possibilidades, né? Então, o alimento industrializado ele é mais seguro nessa situação, né? Justamente, eu ia falar sobre o alimento industrializado, ele parece mais seguro. Nós tivemos no ano passado o caso dos todinhos, né? Do achocolatado que tinha, eu não me lembro que produto químico havia era lá dentro. O produto químico que era utilizado para a higienização dos equipamentos, né? Naquela situação era isso o problema. Mas né? não é comum. Foi uma falha de processo. Não é comum. Como a gente considera assim que o número de produtos que saem e que são consumidos é tão elevado quando a gente tem um problema, é um problema pontual, mas que causa um assombro muito grande na população. Como que uma empresa, até bastante conhecida e renomada, pode produzir um produto com esse problema? As minhas alunas em sala de aula questionaram, mas professora, a senhora sempre disse que os produtos industrializados eram mais seguros. Eu digo sim, mas enquanto essas crianças tiveram problemas ao consumir esses produtos, e a gente ficou sabendo, foram 80 e poucas
crianças, né? Imagina quantas pessoas tiveram problemas em casa e ninguém ficou sabendo. Nesse sentido, o profissional trabalha melhor, porque ele consegue ter controle da produção. Erros acontecem em todas as áreas, né? Então, essa questão que tu traz é uma questão pontual, né? Mas o profissional trabalha exatamente com essas questões de produção, de segurança, de análise, de garantia de qualidade. A gente tem também a questão toda de educação, que era isso que a gente estava falando no início, que as pessoas possam mudar as suas práticas que foram aprendidas com a família, com a mãe, com a avó, e aí a gente vai perpetuando velhos hábitos são difíceis inadequados, são difíceis de quebrar. Professora, me diz uma coisa, esse aqui é o primeiro curso do Estado que é voltado para microbiologia de alimentos? No nível de pós-graduação, de especialização é o primeiro. Né? A gente tem mestrados e doutorados em diversas instituições que trabalham a microbiologia ou a ciência de alimentos, enfim, e que trabalham a questão da microbiologia de alimentos preparando profissionais. Mas aquele profissional que saiu da graduação e está trabalhando com produção de alimentos ou com produção de matéria-prima ou de insumos para a indústria de alimentos, ele começou a trabalhar e ele tem uma dificuldade de horário para fazer um curso mais aprofundado de estrito sensu, como o mestrado, então ele pode fazer a especialização, que vai dar uma boa base, um incremento muito, muito importante na sua técnica, no seu conhecimento, para ser aplicado durante o seu trabalho. Mas para qual profissional esse curso está direcionado? Quem são as pessoas que... Os profissionais que trabalham na indústria e na saúde pública normalmente são ou farmacêuticos, biomédicos, nutricionistas, engenheiros de alimentos, outros profissionais como veterinários, trabalham muito na produção de matéria-prima, agrônomos, pessoas que têm essa formação, mas que não é formação na área de alimentos, mas não específica na área de microbiologia. E hoje a gente poderia afirmar, por exemplo, que esse mercado ele está aquecido ou a carência de profissionais especializados? A gente tem, como eu disse no início, né, muitos profissionais que têm uma formação mais específica, né? Mas quem está na área, quem está produzindo, quem está na indústria, quem está trabalhando nas secretarias de saúde dos municípios, enfim, acaba que não tem esse profissional especializado em microbiologia de alimentos, que seria um incremento importante, tanto para o profissional quanto para a saúde pública. Vamos falar mais assim para o telespectador que está interessado em fazer o curso de pós-graduação. Quais são os benefícios que ele tem com isso? Ele se especializando exatamente nessa área. Porque qual que é o ganho que ele tem? Bom, a gente pensa, né, que esse curso ele pode ser para a pessoa que já está na área e quer aprofundar seus conhecimentos, como aquele profissional que tem um interesse de entrar nessa área ou aprofundar, ou, de alguma maneira, se preparar melhor para atuar com segurança alimentar. Ou com segurança de alimentos, melhor dizendo. E que tipos de empresas contratam esses profissionais? Indústrias, basicamente. Basicamente, né? Indústrias de alimentos ou de matérias-primas, insumos e coisas assim. Porque a senhora, no início da entrevista, ela falou que ele também atua dentro do setor público. Sim. Aonde no setor público? Vigilância sanitária. Diretamente? Nas secretarias de saúde dos municípios. Né? Então, quem faz vigilância sanitária, muitas vezes tem uma formação em ciência de alimentos, mas a microbiologia de alimentos é um pouco mais detalhada, então também poderia ser alvo, né, do nosso, dessa especialização. E a estrutura do curso, que estruturas da Universidade Fevale vão ser usadas para que essas aulas aconteçam? Elas são teóricas, elas são práticas? Como é que A gente tem aulas teóricas, né? Mas a gente tem aulas práticas. Toda a parte de análise de alimentos, a gente vai ter aulas práticas, a gente vai ter aulas práticas de análises tradicionais e mais modernas, né? Então, usando equipamentos mais
corretos, que têm respostas mais rápidas. Isso é bastante importante, porque a análise de alimentos, às vezes, ela demora 5 dias para ficar pronta, demora 10 dias, às vezes um pouco mais, dependendo da situação. E tem alguns métodos rápidos que muitas vezes não são utilizados porque as pessoas não sabem fazer, não têm experiência, então a gente vai trabalhar um pouco com isso. A gente tem aulas de tecnologias específicas para a produção de alimentos mais seguros, então a gente vai ter visitas técnicas de laboratórios, de indústrias que trabalham com produção de produtos seguros ou fermentados ou industrializados com processo de esterilização, de pasteurização e que vão então, né, ilustrar na prática a questão da microbiologia de alimentos para aqueles profissionais que estiverem fazendo o curso. Então, professora, a gente está se encaminhando para o fim da entrevista. Eu queria saber quando que as inscrições elas vão se encerrar e queria deixar o espaço aberto para que a senhora convide as pessoas que têm interesse em fazer o curso para que elas venham conhecer um pouco mais e se inscrevam. As inscrições elas estão abertas até o dia 12 de abril, o curso começa em meados de abril, na verdade dia 13 de abril a gente tem o início marcado do curso e então até lá as pessoas podem se inscrever. E em relação, né, ao curso, o que eu posso dizer é que esse é um curso pioneiro, né? A gente está bastante otimista com o curso, está vendo a necessidade que existe e oferecendo isso então à população da região e não só da região, né? Porque como tu comentaste, esse é o primeiro curso de especialização em microbiologia de alimentos aqui no estado. Então as pessoas, né, podem nos procurar e a gente então, né, vai poder começar as nossas aulas em abril com bastante otimismo, com bastante, bastante interesse. Acho que vai ser bastante bom. Muito obrigada por ter vindo, professora. De nada. Ok, então, para você obter mais informações sobre o curso de pós-graduação em microbiologia alimentar, é só acessar o site fevale.br/pós ou pelo telefone 3586-8800. Essa entrevista pode ser revista através da nossa página na internet no youtube.com/tvfevale. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação.